Bom, pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, vou apresentar aqui Listbox e ComboBox. São dois objetos novos, né, e muito utilizados em programação para Windows, né. O primeiro, que é o Listbox, ele tem essa aparência aqui quando desenhado num formulário, e o Combo Box ele é desenhado dessa forma. É aquele objeto que quando você dá um cliquezinho aqui, ele abre opções, né, para o usuário selecionar. As opções neste objeto, no List Box, elas aparecem aqui dispostas já abertas, aparecem já abertas, né? E aí, quando necessário, surge aqui ao lado aqui uma barra de rolagem, né, para o usuário poder, né, rolar entre as opções que eu tenho. O uso dessas duas ferramentas, né, é basicamente o mesmo. A grande vantagem de se usar o Combo Box é que, de certa forma, ele ocupa menos espaço na tela. E este objeto aqui ele tem uma outra vantagem em relação ao Combo Box. A Listbox tem uma pequena vantagem, que é permitir você selecionar mais de uma opção disponível dentro da lista, né? O Combo Box já não consegue fazer isso. Então, basicamente, assim, são as diferenças mínimas existentes entre esses dois objetos, né? Vou trazer aqui para vocês, então, algumas propriedades importantes e comuns, tá, entre esses dois objetos aqui. Tá? Primeira delas, a name, né, que é dar um nome para o objeto. Eu costumo usar para Listbox a sigla inicial LST, e para o Combo Box a gente costuma dar o CBO como sigla inicial do nome do objeto. Tá? Algumas propriedades importantes comuns para os dois objetos. Primeiro, count. Essa propriedade, você vai ver que ela não está disponível na caixa de propriedade do objeto. Eu até desenhei um formulário aqui, vou fechar essa janela para não ficar aparecendo. Bom, olha aqui, ó, eu tenho um Combo Box desenhado aqui, e você vai notar que algumas dessas propriedades que a gente vai estar falando hoje, por exemplo, count, apesar de ser uma propriedade, ela não aparece aqui na caixa aqui de propriedades do objeto, tá vendo? Então você pode notar que aqui não tem disponível. Eu vou abrir mais aqui, porque senão a minha filmagem aqui não vai deixar vocês enxergarem aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se a gente deixar em ordem crescente isso daqui, percebam que o count não está disponível aqui. Mas essa propriedade, nós utilizamos ela em programação. Né? E para que ela serve? Ela retorna a quantidade de itens inseridos nos objetos. O que são itens? Para já ficar bem claro agora. Quando eu insiro opções dentro da caixa de lista ou da caixa de combo, né, eu tenho itens, opções ali dentro para o usuário clicar. Né? Cada item desse, atenção nisso que eu vou explicar, que vai servir para todas as matérias voltadas para programação orientada a objeto que vocês forem ver. Professor Wagner, professor Hélio, comigo também aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu tenho opções dentro de um combo. A primeira opção ela vai estar na posição 0, a segunda na posição 1, a terceira na posição 2 e assim por diante até a última opção que eu tiver ali dentro. Tá? Então começa sempre da opção 0. É como se eu tivesse um vetor guardando dados ali dentro. Tá? E sempre esse vetor começando da posição 0. Não esqueçam. Certo? Aí nesse caso aí da propriedade count aqui, para que ela serve? Ela conta quantos itens eu tenho ou na lista ou no combo. Serve para os dois. Tá bom? Inclusive aqui em cima aqui, ó, as propriedades abaixo servem tanto para o objeto Combo Box como para List Box. Tá? Então eu tenho aqui a primeira propriedade aqui, que é a count, que serve para contar. Ela retorna para mim quantos itens eu tenho.
só por meio de programação. Então eu crio, por exemplo, como é que ele retorna? Ele pode guardar numa variável do tipo inteira, tá? Você pode mostrar numa MSG Box, você pode usar ela a gente vai fazer isso, usar num laço de repetição para ele percorrer a lista até o último objeto que tem, mas para percorrer eu preciso saber quantos itens eu tenho na list ou na combo, entendeu? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Outra aqui, uma propriedade importante dele é a propriedade itens. Prestem atenção. Essa propriedade itens, ela vai guardar os itens da minha caixa de lista ou da minha caixa de combo. Voltando aqui para o formulário que eu havia desenhado, se eu selecionar a list box, abrir aqui a propriedade itens, vamos ver aqui onde ela está, itens, ó. Eu abro ela aqui, aí o que faz? Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Então eu vou colocar A, B, C, eu estou dando um Enter, tá? Ao final de cada digitação aí, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então eu tenho essas opções. Vou dar um clique no OK. Percebam, ó, que aqui na minha list box, na propriedade itens, eu, programador, já consigo pré-definir. Pré-definir por quê? Porque o programa está rodando. Então eu pré-defino os itens que eu vou ter dentro dessa list box aí no caso, tá? Se eu rodo esse programa aqui, não vou mostrar as programações que eu fiz aqui, que eu já adiantei para vocês, mas vejam bem, ó, eu já consigo dar clique nas opções aqui, ó. E essa barrinha de rolagem, vocês perceberam? Ela foi criada automaticamente aqui na list box, tá? A mesma propriedade de itens que eu tenho para a list box, eu vou ter também aqui para o combo. Você percebe que a minha combo box aqui está vazia. Não tenho itens aqui. Por quê? Porque não abri a propriedade itens dele e inseri itens ali dentro. Tudo bem? Vamos parar o programa. Vou clicar aqui, tá? Quando eu, programador, defino antes de rodar, ou seja, em tempo de desenvolvimento, de design aqui, ó, quando eu, programador, defino os itens dessa lista, eu começo meu programa, já vou ter essas opções ali dentro, tanto para combo quanto para a lista, né? Então agora aqui eu vou abrir de novo aqui a minha propriedade itens, tá? E vou apagar todos esses itens aqui, ó, tá? Só para a gente fazer isso depois por programação, tá? Que eu posso, né, como eu acabei de falar agora, posso pré-definir ou posso deixar que o usuário também, eu posso programar isso aí para o usuário inserir itens ali, tá? Ou por meio de programação, eu, programador, também posso inserir valores ali, tá bom? Vamos lá. Vamos ali para a apostila primeiro. Tem outra propriedade chamada Selected Index. Lembra que eu falei para vocês? Tanto a list box quanto a combo box, eles têm itens. Cada item é colocado numa posição distinta, né? Um embaixo do outro. O primeiro item está na posição 0, o segundo na 1, o terceiro na 2 e assim sucessivamente. Quando você seleciona um item, essa propriedade Selected Index, guardem isso, essa propriedade Selected Index vai guardar o índice da opção selecionada, do item que eu selecionei. Por isso está aqui, ó, armazena o índice, a posição dele que tiver selecionado, tá? Esse Selected Item, ele guarda o texto do item selecionado. Vocês lembram lá que eu coloquei letra A, letra B, C, D, assim sucessivamente? O A estava na posição 0. Então, se eu quiser saber qual foi a posição que eu cliquei, eu ia usar a propriedade Selected Index, que inclusive não tem na caixa de propriedade. Essa Selected Item também não tem. É só por meio de programação que eu consigo trabalhar com ela. Tudo bem? A Selected Item, ela guarda o texto da opção. Então, por exemplo, se eu clicar na letra A, ela me retorna a letra A, tá? Só que tem o seguinte, essa propriedade Selected Item, ela tem o mesmo efeito da propriedade Text. Por exemplo, quando eu quero trabalhar com uma caixa de texto,
né, quando eu estou trabalhando com uma caixa de texto, quando eu quero saber o que está lá no, né, o que o usuário digitou alguma coisa, eu pego o text da caixa de texto. Tanto na list quanto na combo box, eu também tenho acesso ao item que tiver selecionado pela propriedade text. Vocês vão ver isso. E um detalhe, você vai ver que o combo box, vamos voltar aqui para o programinha que eu fiz. Se eu selecionar aqui, o combo box, ele tem o text relacionado na caixa de propriedade. Já a list box não tem. Olha, vocês podem procurar aqui que vocês vão ver que não tem a propriedade text. Mas por meio de programação eu consigo ver qual foi o item selecionado usando a propriedade text. Tá bom? A gente vê isso depois como que se programa isso. O importante é vocês saberem quais as definições dessas propriedades que eu estou explicando para vocês. Bom, até aqui falei com vocês sobre as propriedades comuns aos dois objetos, tanto para combo quanto para list box, certo? Agora a gente vai falar aqui de algumas propriedades que eu só consigo encontrar na list box. A multicolumn não gosto de usar, não uso muito pouco, e tem também a selection mode. Essa selection mode é importante saber. Tá? Para que serve a multicolumn, que é essa primeira aqui? Não sei se vocês já viram, isso foge um pouco do padrão de programas feito em Windows, em janelas assim do Windows. Quando você abre uma caixinha de list box, por exemplo, ao invés delas virem, né, sempre uma embaixo da outra, eu posso criar colunas ali dentro. Não é comumente utilizado isso na programação para o Windows, tá? Saibam que existe, não vou cobrar isso, tá? Porque é pouco utilizado. Agora a Selection Mode sim. E a Selection Mode, você programador tem que definir isso antes do programa rodar, tá? O que significa essa Selection Mode? Quando tiver como none, ou seja, você abrir aqui, ó, achar a propriedade Selection Mode aqui, ó, tá? Ela tá aqui, vou chegar um pouquinho mais para cima aqui esse quadrinho dessa caixa de propriedade. Aqui, ó, quando tá none, significa o quê? Que eu só consigo rodar nas opções que eu tenho definidas na lista. Aqui, ó, voltando para a apostila, ó, não permite selecionar itens, ou seja, o usuário só pode visualizá-los e, né, através da barra de rolagem ali, tá? Por que existe essa propriedade? Tem gente que não quer permitir que o usuário clique na lista e aí ele deixa como enable false e aí o que acontece? Ele não consegue rolar a lista porque ele está desabilitado, tá? Então, normalmente, quando você quer que o usuário só enxergue os itens que tem na lista, você define a propriedade Selection Mode da list box como none. Tá? Não altera o enable dela não, porque senão você não consegue rodar nas opções que você tem. Esse valor on, ou seja, para que serve? Para eu, usuário, quando o programa estiver rodando, eu vou lá e dou um clique, seleciono uma opção. Se eu clicar no outro, automaticamente ele já tira a seleção de um e marca outro. Se eu clicar em outro, ele já tira daquela uma que eu tinha acabado de clicar e já clica nesse outro, já seleciona esse outro, tá? Vai ficando em azulzinho assim o item que tiver selecionado. Esse multisample, para que serve isso? Para quando eu abro a caixa de lista, list box, tenho 10 opções, A, B, C, D, E, F, G, e vai embora, tá? Eu vou clicando letra A B, a C, todas elas vão ficando ao mesmo tempo selecionadas. Aí eu quero desmarcar. Aí você clica nela, na que tiver marcada de novo, ele desmarca, tá? É pouco usado isso no ambiente Windows. A mais utilizada é essa multi-extended, tá? Prestem atenção nela. Para que serve a multi-extended? Eu tenho uma opção A, B, C e D. Se eu marco a A inicialmente, dou um clique lá. Se eu pressiono o Ctrl do teclado, mantenho ele pressionado e clico em outra opção, a letra A e a letra D, por exemplo, a última que eu tinha na lista disponível, elas vão ficar marcadas.
A e a D. Ah, eu quero marcar mais uma. Pressiono Ctrl, mantenho ele pressionado e clico na B. Aí vai ficar A, B e a D, certo? Isso com Ctrl pressionado. Se eu selecionar a primeira, essas vocês já viram. Se eu selecionar a primeira com o Selection Mode Multi-Extend, se eu selecionar a primeira e aí pressionar o Shift e ir lá na última e der um clique nela, na D, vai ficar A, B, C, D, todas elas selecionadas. Tudo bem? Então são as possibilidades de seleção, modo de seleção, por isso Selection Mode da List Box. Certo, gente? Bom, para adiantar isso e a gente tratar disso lá na programação, normalmente, tanto para Combo Box como para List Box, o evento mais utilizado dele é o clique, tá? Talvez ali o double click, o DBL click, tá? Que é quando você dá 2 cliques na List Box. Porque Combo Box você não vai conseguir dar 2 cliques. Imagina você, lá no Word, por exemplo, quando você abre lá aquelas caixinhas de combo lá que existe, com tipos de fonte, você não consegue dar 2 cliques ali. Quando você dá um só, ele já fecha a combo para você. A mesma coisa vai acontecer no programa que você estiver fazendo. Normalmente, quando você tem uma lista, aí sim, você consegue dar 2 cliques, tá? Agora, Combo Box, não dá para dar 2 cliques, tá? Gente, método. Até hoje, a gente tinha aprendido sobre o método hide, o método show para formulário. Show, fazia o formulário aparecer, eu colocava o nome do formulário, ponto show, ele mostrava um formulário para mim. Eu colocava o nome do formulário, né, ponto hide, ele escondia, né? Então agora a gente vai aprender alguns outros métodos, mas agora voltados para list e para combo. List e combo, como está aqui em cima, ó, definido para mim, ó, list box e combo box. Eu tenho um método que é o mais comum deles, que é o ADD, ou AD, tanto faz, tá? A sintaxe para você trabalhar com ele, mais ou menos funciona assim, ó. Você põe o name da list ou do combo, ponto itens, ponto add, e aí entre essa aspas, dentro desse parênteses aí, você vai colocar o conteúdo que você queira, tá? Se for um dado numérico, você não precisa pôr essa aspas não, que ele aceita também, tá? Tem a opção A, B e C. Se eu usar por programação dentro de um botão, colocar assim, então numa list box, por exemplo, eu coloco lá listbox.item.add, entre parênteses, entre aspas, eu vou colocar ali a letra G, por exemplo. Essa letra G vai aparecer embaixo, por último, nessa lista de opções que eu tenho. Ele não é inserido em cima, não, tá? Cada add que você der, ele vai adicionando lá embaixo. Esse método insert você consegue inserir a partir de uma posição. Então, por exemplo, eu tenho a opção, o item 0, 1 e o 2. Então, você quer colocar na opção 2, você quer inserir um item. Ah, só um detalhe. Você não pode inserir item em posição que não existe. Então, se eu tenho a 0, a 1 e a 2, você não consegue inserir item na posição 3, por exemplo. Mesmo ela sendo a última. Aí você teria que usar o ADD ali no caso. Quando você usa o insert, você só pode inserir numa posição que já existe, ou na 0, ou na 1, ou na 2, por exemplo. E aí você coloca o número da posição que você quer incluir alguma coisa na lista e qual o conteúdo que você quer, que é esse string que está aqui, ó. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, usar dessa lista aí, listbox 1, sei lá, ponto itens, ponto insert, abro parênteses, coloca a posição 0. A partir da posição 0. Coloca o quê? O número 0. Pode tirar até aspas aí da string, põe 0 ali e vírgula. Ou seja, posição 0, insere o caractere 0. Tudo bem? Tudo que está dentro de lista ou de combo é tratado como caractere. Não esqueçam disso, é string. Tá? Tanto é que se eu quiser fazer uma conta com um número que tenha sido inserido nesses dois objetos, eu tenho que transformar ele para esse tipo numérico que eu queira, tá bom? Outra opção, outro método que eu vou trabalhar é esse remove at aqui, ó,
tá? O que ele diz? Ele exclui um item só, ou da combo ou da list box. Aí eu tenho que dizer qual a posição que eu quero que ele exclua. Se eu quiser colocar, por exemplo, assim, ó, list box 1. Remove at, e aí a posição que eu quero, a 0, por exemplo. Toda vez que eu der clique no botão, ele vai lá e apaga da posição 0. Certo, gente? Esse outro método, ele não tem parâmetro como esses daqui, ó. Aqui eu tenho um parâmetro que é para inserir uma string. Aqui eu tenho um parâmetro que é para indicar a posição e a string. Aqui eu tenho um parâmetro para indicar a posição. O clear, ele limpa tudo, todas as opções que você tiver, ou na lista ou na combo. Certo, gente? Bom, na list box, aí, ó, como eu falei para vocês, eu tenho o evento click e o double click. Eu não vou falar dos exemplos que eu tenho a partir desse ponto da apostila, mas isso daqui vai servir para dica para vocês. Então seria importante vocês darem uma olhadinha nesses exemplos, porque eu vou dar um exemplo prático lá que eu já fiz no programa e eu explico a programação para vocês. Que é bom que vocês tenham no vídeo aqui também o programa que funciona realmente. Não que esses do exemplo não funcionem, porque eu testei todos, tá? Mas aqui, tem vários exemplos aqui, ó. Eu estou inserindo, por exemplo, aqui na combo, os números de 1 a 20 ímpares, porque está indo de 1 a 20 de 2 em 2, step 2. Aí ele está indo de 1, 3, 5, 7, assim por diante até o 20, no momento que tiver o formulário carregando, ó, forme um load. Aí ele já está enchendo o combo com números ímpares de 1 até 20, tá? Não vou entrar não, tem um monte de exemplo aqui, tá? Ó, eu fiz tanto para combo quanto para list box, ó, tem vários exemplos, tá bom? Vou fechar a apostila aqui agora para vocês, ó. E aí vamos tratar desse programinha que eu fiz de exemplo aqui que vai ficar para vocês. O que eu quero nisso daqui, olha? O usuário vai digitar alguma coisa nesse campo e vai dar um clique no botão inserir. O que ele digitar nesse campo vai ser colocado tanto na combo quanto na list box. Vamos rodar o programa. Aí depois eu mostro o código para vocês. Tá? Como é que isso funciona. Então eu vou vir aqui e vou escrever Alberson, vou dar um clique no inserir. Se abrir a combo, ó, o Alberson já está aqui também. Ó. Vou escrever aqui agora Univap. Clico aqui, olha lá, Univap na lista e Univap na combo também. Eu estou inserindo nos dois. Tá? Você notou que o Univap, como eu tinha explicado lá, olhando na apostila lá para vocês, toda vez que você usa, isso aí eu estou usando o método ADD, tá? Então, esse método ADD, ele insere opções na combo e na lista, vocês estão vendo aí o exemplo, sempre na última posição. Gente, ele não faz isso automaticamente, tá? Tem uma programação que eu mandei inserir na combo e também mandei inserir na list, tá? Vamos ver aqui para vocês verem, ó. Vou abrir aqui a programação, vamos lá, como é que funciona isso? Primeiro, eu fiz aqui um programinha que se a caixa de texto estiver vazia lá, se o text da caixa de texto estiver vazio, não tiver vazio, aí ele insere, olha aí como é que fica a sintaxe, ó. Na combo, na propriedade itens, lembra da propriedade itens que eu coloquei A, B, C, D? Então eu estou falando para ele, na propriedade itens, você vai adicionar conteúdos. Qual o conteúdo que você vai adicionar? O que tiver no text do txtn, que é essa caixinha de texto que eu estava digitando as coisas aí, certo? Então é isso, é assim que funciona. Agora, como é que eu insiro itens na lista? É só pôr o nome dele aqui, eu dei um nome para a minha list box aí do lado, de LSTN, tá? Então eu falei para ele assim, ó, você na list box, na LSTN, você vai incluir, adicionar itens. O que? Também o que tiver no text da caixa de texto. Quando que ele insere? Quando eu dou clique no botão inserir. Feito? Agora, quando a caixa de texto aqui estiver vazia, ou seja, quando ela não for, quando ela for igual a vazio, e o vazio a gente testa com abre e fecha aspas, tá? Do jeito que eu coloquei aqui, ó. Certo? Então, quando tiver vazio,
ele vai vir jogar essa mensagem aqui para mim. A mesma coisa aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, vou rodar o programa, ó. Tá vazio. Vou tentar dar um clique. Aí, ó. Ele jogou essa mensagenzinha aqui para mim. Eu nem me preocupei em mudar o título aqui da caixa de mensagem, tá? Digite algo no campo abaixo. Ok. Aí eu tenho que vir aqui clicar e escrever alguma coisa aqui, tá bom? Bom, outra programação que eu tenho, veja bem, eu vou inserir alguma coisa aqui, vou inserir isso aí que eu pensei, esse é meu nome, né? E agora eu quero inserir, olha só, eu coloquei um campinho aqui, qual posição que eu quero inserir agora? Veja bem, gente, eu só tenho aí nessa list box e nessa combo box, eu só tenho um item colocado na posição 0. Ou seja, eu só posso incluir na posição 0. Posição 1 eu não posso incluir. Então aqui, olha, eu vou vir aqui, vou colocar, eu quero que insira na posição 0, eu quero que ponha aqui Zé. Vamos dar um clique, ó. Olha lá, inseriu aqui, ó. Tudo bem? Eu não tinha feito a programação para combo não, mas também funciona, certo? Então, olha, na posição 0, eu quero que inclua o Zé agora. Aí eu cliquei nesse botão. Vamos ver como é que fica essa programação para isso. Expliquei também para vocês sobre o método insert. Então, desculpa, tá aqui, ó. Programação tá aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada posição, não precisaria, eu já explico por quê. E essa variável posição vai guardar o conteúdo desse campo aqui da minha tela, ó, o que eu digitei, em qual posição que eu queria que fosse digitado o dado. Aí, o que eu fiz? Eu converti isso para inteiro, porque a variável posição é inteira, e guardei aqui o número da posição que eu quero inserir dados na minha list box. Aí, o que eu fiz? Aí eu falei para ele assim, ó, se a minha posição for menor ou igual à quantidade de itens menos 1, ih, agora complicou. Para que serve isso daqui? Lembra que eu falei para vocês que a propriedade count, ela indica a quantidade de itens que eu tenho? Vamos pensar? Eu tinha digitado o Alberson, ele pôs o Alberson na posição 0 da lista e da combo. Tá na posição 0. Mas quantos itens eu tenho? Ah, eu tenho um item, certo? Eu tenho um item. Vamos pensar o seguinte aqui. Se a minha variável posição tiver guardado 1, o que eu quis dizer com isso aqui? Ó? A minha variável posição, está valendo 1, ela não pode ser, se ela for menor ou igual à quantidade de itens menos 1. Vamos pensar, quantidade de itens 1, menos 1 dá 0. Ou seja, eu tô querendo inserir dado na posição 1. Então ele fala aqui, ó, se a minha variável posição for menor que esse resultado, ou seja, 1 é menor que 0? Não, não é. Aí o que ele faz? Não existe essa posição. Lembra que eu falei para você que não pode? Se você deixar ele tentar inserir na posição 1, vai dar pau nessa linha de programa aqui em cima. O que essa programação faz? Não sei se vocês notaram, eu falei lá. Eu quero inserir na posição 0 o Zé, como eu tinha dado de exemplo. Né? Então, o que ele vai fazer aqui? Posição é 0. Quantos itens eu tenho? 1. Menos 1 dá 0. Né? Então, se a posição que eu quero inserir dados é menor ou igual à quantidade de itens menos 1, que é 0, ou seja, 0 é igual a 0, aí ele vai deixar eu inserir esse item na posição 0. Por quê? Olha só, insira itens na list box. Em que posição? Na posição 0. O que você quer inserir lá? O conteúdo da caixa de texto. Gente, essa variável posição, não precisaria dela aqui. Bastaria você pegar o txt posição.text e colocar ele aqui também. O único detalhe que daria erro é que se o usuário escrevesse posição 1, se ele escrevesse por extenso, ia dar problema aqui. Tá bom? Então, não é aconselhável, por isso que eu criei uma variável numérica para ter certeza que vai entrar ali o número de uma posição. Apesar que isso daí também não daria erro até aqui, né? Porque se eu tentar
converter isso para inteiro também daria problema, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que funcionou isso. Acredito que tenha dado para entender. Então, veja bem, a posição que eu quero inserir dados tem que ser menor do que a quantidade menos 1. Se eu tiver 3 itens inseridos, eu estou indo na posição 0, 1 e 2. Ou seja, vamos supor que eu quero inserir na posição 1. Então, 1 é menor do que a quantidade total, que é 3 menos 1, dá 2. Então, 1 é menor ou igual a 2? É. Né? Então, o que ele faz? Então ele deixa inserir. Então, na posição 1, ele vai inserir um conteúdo qualquer aqui, que o usuário tenha digitado lá na caixinha lá do lado, lá no TXTN, onde eu estava digitando os conteúdos ali. Certo, gente? Deu para entender quando é que isso aqui vai ser inserido? Quando eu der clique no botão inserir posição. Quem que é esse botão? É esse aqui, ó. CMD inserir posição. Tá vendo aqui, ó? Esse cara é esse aqui. Deu para entender? Então tá bom. Agora aqui, ó, vamos fazer um outro teste. Vamos rodar o programa. Vamos ver agora aqui o que eu quero fazer. Vamos lá, ó. Eu vou colocar a letra A e vou inserir ela várias vezes, ó. Inclusive, olha aí, ó, tá inserindo. Perceba ali, ó, que no momento que ele criou, vou limpar tudo, ó. Dá um clique aqui. Você vai ver que esses As todos que aparecem aqui vão sumir e todos esses daqui também vão sumir. Não sei se eu fiz para os dois, vamos ver. Cliquei. Vamos ver. Opa, será que eu não fiz a programação? Deixa eu só ver aqui se foi feito. Vamos abrir o botão aqui. Eu escrevi o botão e não programei, ó. É ótimo até que a gente vai fazer junto essa programação agora, ó. Então vamos lá. Primeiro, vou dar nome para o botão aqui, ó. Name, que eu não tinha dado nem nome, ó. CMD limpa tudo, tá bom? Vou abrir o botão aqui, limpa tudo. Aí tá ele aqui. Então eu vou colocar lst n ponto. Ó, se você digitar só clear, você vê que não funciona, ó. Não aparece essa propriedade. Então é itens ponto clear. Tá vendo? Agora, ó, cbo n.itens.clear. Então ele vai apagar tudo. E por ser um método, você percebe que não tem sinal de igual a alguma coisa. Todo método, lembra lá quando a gente usou o show, o hide, não tinha sinal de igual. Isso é uma pergunta boa para quando a gente for avaliar projeto, gente. Eu posso perguntar para você, isso aqui é uma propriedade ou um método? É um método, por quê? Porque se fosse propriedade eu tinha que atribuir algum valor aqui na frente para ele. E eu não estou fazendo isso. É um método, certo? Bom, vamos ver se rodando agora ele vai funcionar aí, ó. Acredito que sim, não tem motivo para ter dado problema. Vamos lá, ó. Vou escrever qualquer coisa e vou mandar inserir várias vezes, ó. A barra de rolagem criada, ó. Aqui na combo também eu tenho. Vamos mandar limpar tudo, ó. Cliquei. Tá vendo? No momento que eu cliquei, então, ó, apagou tudo aqui. Tá vendo? Posso inserir de novo? Pode inserir. Limpa tudo. Agora eu quero inserir na posição 0 alguma coisa, ó. Insere. Olha lá, ó, não existe. Essa posição não existe ainda para eu conseguir inserir ali. Teria que ter pelo menos o item 0 para eu conseguir trabalhar com insert, tá? Bom, vamos apagar isso aqui. Vamos inserir assim mesmo. No momento que eu inserir, eu quero inserir um item selecionado. Vamos até fazer itens diferentes aqui para vocês verem, ó. Alberson. Vou dar um clique no inserir. Vou colocar aqui agora, ó, Univap. Dou um clique no inserir. Vou excluir o Alberson. Excluir o selecionado. Vou dar um clique nele aqui, ó. Cliquei, apagou. Gente, eu tenho aqui a posição 0, A1, A2, A3. Tinha o Alberson na 4 e o Univap na 5. Quando eu apago o Alberson, ele reordena essa lista para mim, essa list box, de tal forma que o Univap venha para a posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos ver como que ele fez isso aqui na programação, ó. Excluir o item selecionado. Gente, uma coisa que é
Bom lembrar que eu expliquei lá na apostila, na hora que eu estava explicando lá as propriedades na apostila. Quando eu não seleciono o item, e se eu desse um clique no botão excluir o item ali, um item selecionado, ele daria pau se eu deixasse só essa linha que eu selecionei aí, ó, como linha de programação dentro desse botão. Clique no botão excluir. Se eu deixar só isso aqui, se eu não selecionei item nenhum, não ia dar pau. Tá? Ele ia travar nessa linha de programa. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na propriedade selected index para saber se ela tinha item selecionado. Como é que eu testo isso? Assim, ó, na lista, verifica para mim se o selected index está guardando algum item. Se tiver 0, significa que o cara selecionou o item 0. Agora, se não tiver selecionado nada, o valor dessa propriedade é -1, gente. Então, o que significa? Que não tem item selecionado. Tá? É importantíssimo o uso dessa selected index na hora que a gente está programando. Então, eu estou falando para ele o seguinte, ó, se o selected index da list box estiver valendo -1, significa que não tem ninguém selecionado. Aí ele joga essa mensagem para o usuário. Seleciona um item para eu conseguir excluir quando eu der clique. Tá? No momento que eu selecionei ou a opção 0, A1, A2, A3, A4, A5, o selected index tem um valor de 0 para cima, não é mais valor negativo. E aí, então, se não é igual a -1, significa que tem alguém selecionado. Aí ele entra aqui, ó, no else, tá, desse if, e executa essa linha. O que essa linha faz? Remove um item dessa lista. Quem? O item que tiver no selected index. Ou seja, se eu cliquei na opção 0, o selected index está 0. Selected index de quem? Da list box. Então, isso aqui é a mesma coisa, gente. Que eu, opa, isso. Oh, vamos lá de novo. Cliquei aqui em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ó, o que acontece? Isso aqui, ó, ele está valendo o quê? O conteúdo da propriedade selected index. É a mesma coisa, por exemplo, que eu falar assim, eu quero excluir o item 0. Se você jogar isso numa caixa de texto, você vai pegar o text da caixa de texto, né? Aqui é a mesma coisa, ao invés de pegar text de caixa de texto, não é o usuário que está informando isso. Ele clicou numa opção, o selected index está valendo a posição daquela opção. Então, se eu cliquei na primeira opção, está valendo o selected index 0. Então, eu estou falando para ele aí, ó, o 0 é o que está selecionado. Remove o item 0 dos itens da lista N, da LSTN aqui. Certo? Acredito que tenha dado para entender, né? Vamos ver uma outra funcionalidade que eu programei nesse programinha aqui para vocês. Vamos inserir itens aqui. A, B, olha lá, ó, o C, o D, o E, tá? Se eu clicar de novo aqui, ó, ele sai inserindo, tá? Eu quero mostrar um item selecionado. Ó, só de exemplo, ó, vou tentar excluir alguém aqui, ó. Seleciono um item. Eu quero mostrar um item selecionado na combo e na lista. Então, vamos ver aqui, ó. Vou deixar em branco. Vou deixar em branco. Vou selecionar esse aqui, ó. Eu quero mostrar um item selecionado. Vou dar um clique agora, ó. Vamos lá? Ó, texto do item selecionado na combo. Como eu não selecionei ninguém, essa caixinha de mensagem está vazia. Ok? Nenhum item selecionado na combo box. Eu tenho como... Já vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui aparecer. Ok? Olha aqui. Texto do item selecionado na lista. Quem que é o texto do item? A, B, C. É o que apareceu aqui, ó. A gente vai ver como foi feita essa programação para pegar esse texto do item. Ok? Índice índice do item selecionado na lista. Aliás, aqui eu peguei o texto, tá? Mas não é. É para ele pegar o índice e a posição 0, 1, 2. Porque 0, 1 e o 2, a 2, Albert, a 0, a 1 e a 2. A gente vai arrumar isso agora, tá? Ó, texto do item selecionado, ok.
Ah lá, ó, é para aparecer isso aqui, ó. Índice do item selecionado é o 2, ó. Por quê? Porque eu tenho a primeira opção na posição 0, a segunda na 1 e a terceira na 2. Então, ó, índice do item selecionado na list box é o 2, tá? Então eu posso pegar o texto da opção ou o índice da opção. Vamos parar o programa e vamos arrumar isso daqui que eu tinha pedido, que eu falei para vocês que estava errado. Eu vou arrumar, é da list box que ele deu esse erro aí, ó. Acho que é essa daqui. Texto, índice. Essa aqui, ó. Não, essa é o que deu certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar aqui, eu chego nela aqui. Vamos lá, gente. O que acontece nesse caso aqui, ó? Quando eu der o clique nesse botãozinho aqui, mostrar selecionado MS, por isso que eu dei esse nome para ele, o que ele vai fazer? Eu deixei escrito aqui para vocês, ó, mostrando o item selecionado na caixa de combo. Como não tinha nada, né? O que ele fez? Ó, texto do item selecionado. Olha o que eu peguei. cbon.text. É o que está escrito ali no... Quando eu escrevo. Inclusive eu posso escrever na combo, tá? Lista eu não consigo, mas na combo eu consigo escrever. O texto que tiver ali é encarado como o que foi selecionado. Então ele pega o texto dela e mostra nessa caixa de mensagem, certo? Aí ele vai testar aqui o seguinte, ó. Verifica para mim se a quantidade de itens selecionados é maior que 0, maior ou igual a 0. Se eu tiver uma selecionada, já é maior ou igual a 0. Aí ele vem aqui e mostra isso para mim. Como não tinha nada lá selecionado, como eu não tinha dado clique em ninguém, ele estava valendo -1 e jogou essa mensagem para mim. Se tivesse, olha o que ele ia fazer. Ó. Ele ia pegar essa propriedade de itens, ela pega o texto da opção. Lembra que o itens é aquele vetorzinho, né, que eu programador, fui lá e defini no item A, B, C, D, E, F, G, aquela hora, né, logo no início da explicação. Então aquilo ali é um vetor, tá? Aí eu falo para ele, se eu cliquei na primeira opção, o item selecionado da combo, é a 0. Então, ele vai mostrar o texto do item selecionado. Ou seja, 0, texto dá 0. É isso que ele estava fazendo para mim, tá? Quero mostrar o item selecionado o índice do item selecionado na combo. Ou seja, aqui, ó, ele iria mostrar para mim quem? O número da posição. Se eu clicasse na A, ele ia ter que mostrar a letra A. Certo? Vamos ver aqui agora. Para a list box, a mesma coisa, gente. Olha, primeiro ele pega o texto da opção selecionada. Tá? Aqui, ó, ele vai mostrar o índice da opção selecionada da minha list box. Tanto é que eu criei esse cara aqui, ó, índice do item selecionado, tá bom? Agora aqui, ó, vamos pensar no seguinte, se tem mais de um item selecionado, para eu buscar com essa programação aqui, usando a propriedade de itens, eu não sei se vocês estão notando o seguinte, o texto da selecionada, ele consegue pegar, mesmo que não tenha nada, ele consegue pegar, tá bom? Aliás, olha, selected item, tá? Por isso que aqui estava dando aquela mensagem errada. Falei aqui para vocês que de acordo com que eu fosse explicando, eu achava onde estava o erro. Aqui, ó, aqui eu quero o índice do item, eu não quero o texto dele. Então, se eu quero o índice do texto, aqui é select index, que eu falei para vocês. Esse é o índice da opção selecionada, certo? Então, se o índice da opção selecionada for maior que 0, significa maior ou igual a 0, né? Significa que ele selecionou um dos itens. Se ele selecionou um dos itens, olha só agora o que eu faço aqui, ó. Eu quero que ele pegue da lista o texto, itens, o texto do item selecionado. Se eu selecionei o 0, ele vai pegar o texto, o conteúdo que tiver na posição 0. Então, tanto faz eu pegar com text ou então eu pegar dessa forma aqui, ó,
usando esse trecho de programação que eu consigo saber qual foi o texto da opção selecionada. Aí, ó, texto, aqui inclusive até deixei como título desta caixa de mensagem, ó, texto do item selecionado na list box. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que se eu colocasse aqui, ó, lstn, ao invés de ponto, item, abre parênteses, não sei o que, eu poderia colocar aqui, ó, ponto text. Funcionaria do mesmo jeito. Essa cai na prova. Essa eu costumo cobrar em avaliação, para ver se você entendeu qual é a funcionalidade, né, para que serve a propriedade itens do LSTN. Ele guarda o texto da opção selecionada, tá? Outra coisa, eu quero saber o índice do item selecionado na lista. Mesma coisa que eu fiz ali em cima, ó. Aí, ó, lstn.selectedIndex. Perceba que eu usei um E comercial aqui para essa mensagem aqui, ó, exibir na frente o item selecionado, tá bom? E aí, como texto dessa caixa de mensagem, eu pus isso aqui, ó, índice do item selecionado, certo? E quando não tem item selecionado, ele joga essa mensagem para mim. Entenderam? Vou fazer outro teste agora no programa aqui, ó. Gente, todos esses exemplos que eu programei nessa telinha aqui para vocês, lá na apostila tem vários exemplos que vocês conseguem entender cada linha de programação que eu coloquei aqui. Porque eu peguei um resumão das mais importantes que tem lá para pegar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos inserir itens aqui. A, o B, o C, tem que ser duas vezes, ó. O D e o E. Tudo bem? Gente, agora aqui, ó, eu quero mostrar todos os itens selecionados. Vamos dar um clique. Tem algum selecionado? Não tem. Clica. Ó, tá acontecendo nada, ó. Tá vendo? Vou clicar neste. Texto. Letra A. Ok. A minha caixa de lista aqui, eu deixei com aquele selection mode lá, eu deixei ele como multi-extended. Olha, eu vou pressionar Ctrl. Aqui, ó, na letra C, marquei. Na letra E, marquei. Ah, quero desmarcar uma. Desmarquei, ó. Só clicar nela. Tô com o Ctrl aqui no meu teclado aqui, ó, pressionado. Cliquei de novo, ó. Tá com Ctrl ainda pressionado. Vou clicar só aqui, ó. Por que sumiu as outras? Porque eu tinha tirado o dedo do Ctrl. Agora eu vou pressionar o Shift, mantenho ele pressionado aqui no meu teclado e vou apertar a letra E, ó. Viu? Ele marcou todos. Agora eu quero mostrar todos selecionados, ó. Letra A, B, C, D, E. Mostrou todos os textos das opções selecionadas. Isso aqui vai ser muito, mas muito, muito, muito útil para nós, para os exercícios que nós vamos fazer, tá bom? Como? Como foi feito isso? Olha aqui. Primeiro eu criei uma variável para controlar um laço de repetição do tipo inteira, que é do comando para, do for. Então, o que eu fiz? Olha, eu falei para ele, ó, você vai da posição 0, esse x ele vai identificar para mim as posições. Então ele vai desde a posição 0 até a última para me dizer quais estão selecionados. Gente, importante dizer para vocês, a propriedade selected itens acompanhada do count, ele cria um vetor novo, olha bem, ele cria um vetor novo só com as opções que estão selecionadas. Guardaram isso? Porque normalmente, vamos dizer, eu tenho A, B, C e D. Isso, se eu colocar só assim, ó, selected lstn.itens.count, ele ia correr todos os itens, independente se tivesse selecionado ou não. Agora, quando eu coloco selected itens, ele cria na memória dele um vetor contendo só os itens que estão selecionados, certo? E aí ele ordena esses itens na memória dele de acordo com essa seleção.
Então, por exemplo, vamos dizer, eu guardei o A, o B e o C e o D dentro da lista. Só que eu selecionei só o A e o D. Na hora que ele for contar quantos itens estão selecionados, só tenho dois, o 0 e o 1. Ele está na posição 0 e 1 na memória, ele não está aqui. Porque aqui, aos olhos do usuário, está o 0 e o 4 selecionado. O 0 e o 4 está selecionado. A, B, C, D. Perdão, não é nem 4, é 3, né? Porque A, B, C e D. Eu selecionei o A e o D. Então é o 0 e o 3. Lembram disso? É 0, 1, 2 e 3. Então 0 e 3 selecionados. E aí o que ele faz? Para o usuário está aparecendo isso. Só que na memória ele guarda num vetorzinho só de duas posições, a 0 e a 1. Então eu falo para ele, olha, você vai percorrer um vetor dos itens selecionados só. Menos 1. Por quê? Porque lá no vetor... Por que menos 1? Porque eu tenho 2 selecionados que estão no vetor. Menos 1 dá 1. Ou seja, ele vai da posição 0 desse vetor até a posição 1. A 0 e a 1 no vetor dos selecionados. Ficou claro? Bom, aí o que ele faz? Aí ele vai pegar do selected index, ou seja, desses que estão selecionados, ele vai pegar o selected itens, ou seja, o texto dos itens selecionados. Itens é texto. Texto dos itens selecionados. Se o x está valendo 0, ele vai pegar o texto da opção 0 no vetor na memória, não naquele que está exibido para o usuário, porque aquele lá tem 4 opções, certo? A 0, a 1, a 2 e a 3. Está selecionado a 0 e a 3. Só que aqui ele percorre na memória a posição 0 e a posição 1. Por isso que então vai de 0 até a quantidade de itens selecionados, que é 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Ou de 0 até a 1. A posição 0 e a posição 1 dos itens selecionados que ele vai jogar nessa caixa de mensagem para mim. Por isso ele mostrou aquele momento. Quer ver só um exemplo então? Ó? Vou rodar o programa, só para ficar bem explicado. Inserir o A, inserir o B, inserir o C, inserir o D, certo? A eu cliquei, vou pressionar o CTRL e vou clicar o D. Ele só tem que mostrar A e C para mim, texto das duas opções selecionadas. Na hora que eu clicar aqui, isso que a gente está vendo aqui na tela aqui, é o usuário quem está vendo. Então ele não vai pegar da posição 0 e da posição 3, ele vai pegar da posição 0 e 1 dos itens selecionados, do selected itens aqui, certo? Dos itens selecionados. Ele cria um vetor à parte só com A e com D. E aí o A está na posição 0, o D está na posição 1. E aí o que ele fez lá? Ele contou quantos itens tem. Tem 2 menos 1 dá 1. 0 e 1. Posição 0 e 1. Então ele vai na posição 0 e 1 e vai pegar esses dois itens para mim. Olha lá, o A e o D. Certo? Ficou claro? Bom, mostrar um item selecionado na combo e na list. Vamos ver aqui, ó. Ué, na combo não tem ninguém. Legal. Lógico, eu não selecionei ninguém. Nenhum item na combo box selecionado. Perfeito. Funcionou certinho. Não tem ninguém aqui, ó. Tá tudo vazio. Ok. Ok. Item 0. O 0 está selecionado. Por quê? Porque a letra A que está aqui na list box, ó. Clica no OK. Item selecionado. O A. Texto do item selecionado. Letra A. Índice do item selecionado. Letra A lá, 0. Ok. Por que ele não mostrou do B? Gente, quando eu quero mostrar um item selecionado, e eu tenho vários, eu selecionei o A primeiro e depois o D. Ele guarda aqui, ó, nesse botãozinho então, vamos abrir a programação e ver o que eu fiz aqui, ó. Da Combo Box, vai funcionar da mesma forma que eu vou explicar aqui embaixo para da List Box, tá? Vou deixar a programação aqui, que depois eu sei que vocês podem parar o vídeo e consultar aqui os trechinhos de programa aqui, ó. Mas vamos avaliar. Vamos direto na List Box aqui, que está funcionando igualzinho lá na Combo, tá? Primeiro, pegar o texto da opção selecionada. Vocês lembram que eu cliquei no A e no D.
ele pega sempre a primeira que eu selecionei, ele guarda, que é a letra A. Então o text da caixa de listagem naquele momento está valendo a letra A, certo? Por isso que ele mostrou só o A, ele não mostrou o D, em momento algum. Aí, no Selected Index, ó, prestem bem atenção, Selected Index. O Selected Index dessa lista, o que ele pegou aí então para mim? Um índice da opção selecionada na list box, que era 0. Certo? Aí ele testa aqui embaixo, olha. Tem índice selecionado? Tem. Quem é? É maior ou igual a 0? É o 0. Lembra que ele mostrou aqui o 0? Se ele tem o item 0. Ah, mas por que ele não mostrou que tem as duas opções? Gente, aí eu tenho que pegar do itens, ver lá a quantidade de itens que tem selecionado. Não quero isso. Eu quero só o índice que ele consegue guardar naquele momento. Quando eu seleciono duas, é a primeira que eu dei clique. Eu pressionei 10. Eu selecionei 10 opções lá dentro. Ele vai pegar sempre o primeiro que eu selecionei. Tá? Não esqueçam disso. Então, quer dizer, tem o item 0 selecionado. Então, pega para mim o texto do índice 0 dessa lista. E ele mostra para mim aqui. Certo? Ficou claro? Aí, olha, eu quero o texto também, o índice da opção selecionada. É só você colocar ele aqui, ó, Selected Index do LSTN. Você pega o índice da opção selecionada, certo? Agora, se eu não tivesse selecionado ninguém, ele ia jogar essa mensagem. Gente, a mesma coisa se vocês compararem essa programação aqui com essa aqui em cima, ó, tá? Você vai ver que é a mesma programação, só que voltada para Combo Box, ó. Tá aqui, ó. Vou até arrastar esse negócio um pouquinho para cá, ó, para vocês conseguirem enxergar a programação toda que foi feita aqui, ó. Acho que mesmo assim ainda vai cortar, ó. Olha lá. Tá? Que aí você consegue dar um pause aí, você consegue enxergar tudo que está dentro dos MSG Box, tá? Ó, tanto faz fazer para combo quanto para lista, tá? E esse ainda até, esse tipo de programação aí, vocês até percebem que para combo box é um índice só que eu vou selecionar. Falou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para testar. Não, foram só a mostrar todos os itens. Vamos ver. Aqui, ó, o último botão aqui eu não testei ainda, tá? Vamos rodar o programa. Ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, certo? Agora, ó, vamos supor, eu seleciono esse e seleciono a letra E e a letra C. Quando eu clicar os selecionados, ele só vai mostrar o A, o C e o E. Vocês têm essa programação de exemplo agora. Agora, quando eu clicar aqui, mostrar todos os itens, ele vai ter que mostrar o A, o B, o C, o D e o E. Vamos ver, ó. A, B, C, D e E. Aqui, ó, ele vai só mostrar quem para mim? A, C e E, que foram os que eu selecionei. Então, vamos ver qual a diferença agora da programação aqui para ficar bem explicado isso para vocês. Vamos chegar aqui, ó. E é simples a programação agora. Só com isso aqui eu consigo ver, ó. Então eu criei uma variável x que vai correr todas as posições, que ele tem que mostrar todos os itens. Ele vai dar 0 até a quantidade de itens. Você percebe que aqui eu não usei a propriedade selected itens para ele criar aquele vetor na memória. Eu criei itens. E quando eu falo itens, é como se eu estivesse trabalhando na caixa de propriedade do objeto. Tá? Direto na propriedade de itens. Não dos selected itens, dos itens selecionados. Tá? Eu tinha feito isso aqui, ó. Olha lá. Aqui é itens count. Todos os itens. Conta todos os itens para mim. Aqui, selected itens. Ou seja, só os itens selecionados. Tá vendo a diferença? E aqui, ó, eu quero que ele mostre o texto da opção X. Se eu estou na posição 0, no for está indo de 0 até a quantidade menos 1.
Então eu tenho A, B, C, D e E. São 5 itens. Porém, vai da posição 0 até a 4. Por isso, então, são 5 itens menos 1. Dá 4. Da posição 0 até a 4. Quantidade menos 1. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? E aí ele pega o quê? O texto, itens, propriedade de itens, pega o texto. Texto de quem? Do x, da posição. Se o for aí está valendo 0x, pega o texto da posição 0. Está valendo 1, texto da posição 1. Está valendo 2, texto da posição 2. Texto da posição 3 e texto da posição 4. Claro, gente? Olha, com esse programa que a gente viu aqui, né, com todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, esses exemplos estão explícitos lá na apostila também. E tem aqui nessa videoaula. Você vai parando a videoaula, você vai vendo o que eu programei. Certo? Espero que seja útil para os exercícios que a gente vai fazer, tá? E vamos acompanhando aí as próximas videoaulas. Próximas videoaulas, muito provavelmente, eu já vou começar a tratar com vocês de função, de quebra de string e tudo mais, que isso daí já é bem complexo já para a nossa programação. Bons estudos para vocês aí, então. Falou? Um abraço para todos.